Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História. Acompanhe aí na tua tela o que nós vamos aprender hoje. Aula 9. Eixo, desvelando o continente africano e a sua relação com o Brasil. Conteúdos, História da África, a África até o século XIX. A dominação do continente africano, século XVI. Contexto e justificativa ideológica. A habilidade, conhecer o continente africano, berço da humanidade e local de origem da população negra, que compõe, junto o branco e o indígena, a etnia, a identidade brasileira. Vamos lá estudar? Vem comigo! Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia, a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá? Alemanha e Canadá saberão. Toda a gente da Bahia já sabe de onde vem a melodia de Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre o Oriente e o Ocidente. Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África. Fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da vida. Áfricas ficam na África que fica lá. E aqui a África ficará. Basta atravessar o mar para chegar onde cresce o baobá, para saber da floresta de Oxalá e Malê no deserto de Alá. Do Ilê, Banto, Muçulmanagô e Yorubá, entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do Atlas da vida. Áfricas ficam na África que fica lá, e aqui a África ficará. Quem escreveu esse poema, essa canção? Foram os artistas Sandra Paz, Paulo Tatti e Arnaldo Antunes. Mas por que, professora, que eles se preocuparam em escrever uma música como essa? Você pode pesquisar aí na internet depois, tá? A preocupação dos autores foi apresentar às crianças um pouco do pedaço ancestral. Por quê? Porque a África está em nós. E é nessa pegada da África em nós que nós vamos aprender um pouco mais sobre a África no século XVI. Acompanhem comigo na tela. África no século XVI. Riquezas. Havia diversos reinos e povoamentos, cada um com sua organização política, econômica. Vou grifar aqui para você, tá? Política, econômica e cultural própria. Grandes reinos se desenvolveram na parte sudoeste. Professor, o que é sudoeste? Você pergunta aí da sua professora de geografia, mas eu vou te explicar também, tá? Imagina aqui a Rosa dos Ventos, a gente tem norte, leste, sul e oeste. Sudoeste é bem aqui, tá? Da África. Sudoeste. Onde a atividade comercial era constante. Pimenta, objetos de couro, peles, metal, marfim, ouro, madeira, sal, cobre, noz, peixe seco são exemplos de produtos comercializados.
Agora nós vamos falar um pouquinho da religiosidade. Na região norte, lembra da Rosa dos Ventos que eu te desenhei ainda agora, tá? Acima do Saara, a maioria desses habitantes cultua o islamismo, seguida por uma minoria cristã, introduzida pelo comércio com árabes e europeus. Ainda sobre a religiosidade, na região subsaariana, lembra daquela aula? Vou lembrar aqui você um pouquinho. Imagina aqui o Saara, acima, norte, abaixo, subsaariana. Lembra disso? Cultuavam diferentes religiões, com uma matriz parecida, baseada no culto aos orixás, entidades que na mitologia africana têm um contato espiritual com a natureza e representam a ligação e a proteção dos elementos naturais ou dos seres humanos. Ainda sobre a religiosidade, nós temos aqui alguns deuses egípcios, para você lembrar a parte norte, e aqui alguns orixás, para você relacionar a parte sul. Lembrando que na parte norte, também o islamismo e alguns cristãos estavam lá também, tá? Graças ao comércio no Mediterrâneo. Vamos à próxima. África no século XVI, diversidade. Alguns povos narravam suas histórias em forma de poesia, utilizando instrumentos musicais. Lembra que teve uma aula que nós falamos que eles eram ágrafos? Pois é. Então, você imagina que esses povos contando a sua história através de poesia. Temos aqui a Angola, o Egito, a Etiópia, o Quênia, a Argélia, o Congo, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Mali e África do Sul. Veja só nas vestimentas deles essa diversidade, povos diversos. Outros tinham mulheres como conselheiras de governo. Olha só como eles estavam à frente do seu tempo, né? Em alguns, os tributos pagos ao rei era uma proteção. A gente já falou aqui na aula 3 sobre os impostos, né? A gente não gosta muito, mas para alguns deles, pagar esse imposto, pagar esse tributo era uma proteção. Registros encontraram artesanato em marfim, cobre, bronze e latão. Técnicas de metalurgia identificadas. Centros de estudos também. Veja como eles eram bem à frente, né? Em muitas áreas. Agora vamos falar um pouquinho da cultura. Aproxime da tua tela como você verifica aqui. Um safari, viagem, explorar. Por que esses três termos, professora Carla? Porque ele tem tanta variedade que você não consegue conhecer falando só uma vez. Você precisa pesquisar muito, afinal, a gente está falando de um continente, tem muito a se conhecer. Em muitos reinos, as riquezas advindas do comércio não eram usufruídas pela população. Em pequenos vilarejos, dependiam da pesca, da agricultura de inhame, arroz, milhete. Milhete, professor, é um tipo de milho bem pequeno. Algodão, feijão e da criação de animais, como o boi, a cabra e as ovelhas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que
é a parte mais triste da África, vamos dizer assim, né, dessa história africana, o contato com os europeus. Comércios com lideranças europeias introduziram mudanças culturais. Assim como os europeus, ao chegar no Brasil, impôs a sua cultura, lá também aconteceu da mesma forma. O rei do Congo, por exemplo, passou a chamar-se Afonso I, e não era um costume deles, tá? Houve estímulo à escravização. Os reinos dominados se tornavam escravos, e esses escravos eram negociados. As descobertas de riquezas minerais geraram várias batalhas contra os europeus. Olha aí na tua tela. Nós temos aqui a África como que sendo puxada por algumas nações, né? Temos aqui a Holanda, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Itália, Portugal, Espanha, França e esse aqui é a Bélgica. Olha como eles estão puxando a África. Mas o que essas nações querem na África, professora? Você vai aprender comigo nas próximas aulas que essas riquezas minerais geraram muitos interesses em nações europeias. Conforme a dominação europeia avançava, partes do continente se tornavam reservas de mão de obra escravizada. Por que, professora Carla? Eles faziam batalhas e aí conseguiam escravos nessas batalhas. Com esses escravos, eles negociavam. Então, estimulou ter batalha para poder ter escravos e assim negociar. A descoberta de diferentes vestígios históricos tem mostrado para nós, revelado para nós, uma África muito diferente daquelas que a gente vem acompanhando na televisão ou nos jornais, que sempre pegam aquela parte mais ruim, mais problemática. A gente percebe que essas descobertas têm mostrado para nós uma África muito diferente no seu jeito de ser, no seu jeito de acontecer, no seu jeito de fazer. Então, a gente percebe que a África vai se revelando pouco a pouco para nós de uma maneira totalmente diferente daquela que a gente vem inculcando há muito tempo na nossa cabeça. Daí, a liberdade que a gente tem no Brasil de estudar sobre essa matriz africana, sobre esse povo que tanto contribuiu para a formação do povo brasileiro, faz com que a gente compreenda que quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente busca, mais a gente entende sobre esse continente, mais a gente se sente participante também de tudo aquilo que ele trouxe para nós e que hoje faz parte do nosso dia a dia. Você vai perceber comigo, daqui a pouquinho exercitando, que inclusive existe uma lei, que é a lei que vai nortear, vamos dizer assim, que vai nos dizer que nós precisamos dar esse valor ao continente, fazer ele ser estudado na sala de aula, ou aqui comigo, como você está nos nossos dias de sala de aula e também pela televisão, a gente vai aprendendo um pouco sobre esse continente, começando a compreender que ele não é tão ruim ou tão problemático como a gente vê, que ele tem riqueza de paisagem, que ele tem riqueza de história, que ele tem muito a contribuir, que diversas formas e de vários conhecimentos também foram encontrados lá. Você vai perceber também que quando o europeu se aproximou, quando houve esse contato, houve também muitos aspectos incluídos nessa cultura africana, que assim como aconteceu aqui no Brasil, que chegou o europeu, fez a sua contribuição, transformou também muitas coisas do seu jeito de fazer no nosso jeito de fazer, começou a fazer parte de nós. Lá na África, esse contato também aconteceu, seja na religião,
religião, seja na diversidade cultural, seja em outros aspectos, seja na língua, como acontece lá na Angola, que fala a língua portuguesa, tal qual nós aqui no Brasil. Pessoal, como nós aprendemos, o continente africano, ele não vai se restringir só à chegada dos europeus, como acontece aqui no Brasil. Muitas das vezes, quando a gente vai estudar a história do Brasil, aí só lembram lá da chegada dos portugueses. Não é, a gente já percebeu lá na aula 6, se eu não estou enganada, que o indígena ele tem um olhar sobre essa chegada, então o africano ele também tem um olhar sobre essa chegada europeia no seu continente e as transformações que essa chegada acabou ocasionando, vamos dizer assim. A descoberta desses vestígios históricos, eles têm revelado sociedades ricas e únicas nesse jeito de ser, nesse jeito de fazer, nesse jeito de acontecer africano, vamos dizer assim. Entretanto, como você viu na última cartela, esse contato, tanto com os europeus quanto com os árabes, trouxe muitas mudanças, e uma dessas mudanças foi a escravização, que você vai aprender comigo nas próximas aulas. Agora, depois de tudo que nós aprendemos, eu te convido para o nosso exercitando. Vamos lá exercitar o que aprendemos? Vem comigo! Questão 1. Em 2003, foi sancionada a Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino, todas elas, tá? Públicas e privadas, a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Sobre qual continente precisamos aprender para cumprir a lei? Letra A, sobre a Ásia. Letra B, sobre a América. Letra C, sobre a Antártida. Ou letra D, sobre a África? Pensa aí um pouquinho. Vamos para a questão 2. Questão 2. Uma forma de preservar tradições, idiomas, conhecimentos e valores dos primeiros negros africanos escravizados trazidos para o Brasil, as religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira e se tornaram uma importante característica da identidade nacional. São exemplos de religião africana. Letra A, o cristianismo. Letra B, o islamismo. Letra C, culto aos orixás. Pensa aí um pouquinho, já já a gente volta e responde.
E aí, pessoal, pensou um pouquinho, tentou lembrar de tudo que a gente fez na nossa aula e aprendeu na nossa aula? Agora eu te convido para a gente resolver esses exercícios. Vamos lá? Questão número 1. Em 2003, foi sancionada a Lei 10.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Sobre qual continente precisamos aprender para cumprir a lei? Seria a letra A, a Ásia? Ah, professora, eu aprendo sobre a Ásia, mas para cumprir essa lei eu preciso aprender sobre outro continente. É a América o continente onde nós estamos? Não, mas você também aprende um pouco sobre ele, né? É a Antártida, aquele continente lá onde tem base de pesquisa? Sabia que o Brasil tem base de pesquisa lá? Mas não é ele não. Para a gente cumprir a lei, nós temos que aprender um pouquinho sobre a África. Vamos conferir se acertamos? Olha aí, acertamos! Que legal! Questão 2. Uma forma de preservar as tradições, idiomas, conhecimentos e valores dos primeiros negros africanos escravizados trazidos para o Brasil, as religiões de matriz africana foram incorporadas à cultura brasileira e se tornaram uma importante característica da identidade nacional. São exemplos de religião africana. Vamos lá. Letra A, o cristianismo. Quero que você se pegue nessa palavrinha aqui, ó, Cris, que é de Cristo. Então, não é de lá, né? Cristo é lá da parte judaica do planeta, vamos dizer assim, né? É o islamismo? Ah, professora, não é não. A senhora falou que por causa do comércio, o islamismo foi inserido lá. Então, qual sobra? Culto aos orixás, tá? Que você vai aprender comigo também nas próximas aulas. Vamos ver se nós acertamos? Olha aí, acertamos. Culto aos orixás, aqueles que faziam a ponte entre a natureza e o ser humano para os africanos. Muito bem, pessoal, acabamos de resolver o nosso exercício e eu tenho certeza que você acertou as questões que a gente propôs. Agora, eu te convido para o resumo dos nossos conteúdos. Vamos lá acompanhar? Pessoal, aprendemos hoje sobre a dominação do continente africano no século XVI. Contexto, ou seja, como é que ele estava, né, quando os europeus chegaram, e a justificativa ideológica sobre tudo o que ocorreu lá. Aprendemos hoje sobre as riquezas, que era um continente rico em muitos minerais, em muitos recursos minerais, recursos naturais. Isso despertou o interesse das outras nações, principalmente as nações europeias. Aqui para você decorar, tá? Aprendemos também que a África, no século XVI, exercia sua religiosidade, como a parte norte, que também foi incluído não só a sua religião de origem, mas também o cristianismo e o islamismo, e a parte subsaariana, com os orixás, a maioria, a mesma matriz, vamos dizer assim. Aprendemos também que na África há muita diversidade. Se você se aproximar aí da sua tela, você vai perceber que cada representante aqui, ele tem um jeito de se vestir diferente. Então, quando se fala em África, lembre-se sempre, a África é um continente dividido em países e cada país tem um jeito próprio de ser. Veja como a pessoa que está representando a Angola aqui está bem diferente da pessoa representando a Nigéria e assim sucessivamente, tá, pessoal? Lembra sempre disso. Aprendemos também que a África tem uma diversidade de cultura e mesmo que o comércio dessa região tornasse a África um continente muito rico, as outras populações não usufruíam dessa riqueza.
Então, eles tinham que aprender a pescar, a caçar, a cuidar de animais, a praticar agricultura, entre outros aspectos. Aprendemos também que houve uma dominação, uma preocupação das nações europeias em pegar partes da África e transformá-la conforme os seus interesses econômicos. Muito bem, pessoal. Agora eu te convido para as nossas considerações finais. Que aula incrível, né, pessoal? A gente aprendeu muito sobre a África hoje e vamos aprender no decorrer das nossas aulas também. Esse pedaço ancestral que nos remete a muito sobre o que nós somos. O continente africano, ele é dotado de uma enorme riqueza imaterial, fator que se explica tanto pela diversidade de etnias presentes na África, quanto pela influência do Oriente Médio, através do islamismo, lembra? E dos europeus, através do cristianismo também. Por que a senhora fala muito religião, professora? Porque ele é o tripé desse século, ele é o ponto para que vocês comecem a compreender essa presença europeia lá na África, tá? Eles tiveram contato com os africanos ao longo de toda essa história, né? A partir do momento que eles chegaram lá. A combinação desses fatores migratórios, né, saindo de lá, indo para a África, e dessa colonização europeia, fez com que houvesse essa diversidade étnica, de identidade, vamos dizer assim, tanto do interior do continente, quanto também lá na parte litorânea. Nós também, pessoal, percebemos que todo esse contato fez com que a África seja atualmente, hoje, nos dias de hoje, um continente que se fala muitos idiomas. Inclusive, você sabia que na Angola fala-se português? A mesma língua que nós falamos aqui no Brasil, tá? E cultua-se várias religiões lá também, graças a esse contato com outros povos, fazendo com que a África seja conhecida hoje por sua pluralidade cultural. E foi isso que nós aprendemos. Eu te espero na nossa próxima aula. Tchau!